Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Unifev, inscrições abertas para o vestibular de medicina. A excelência está em nosso DNA. Faça sua inscrição. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Quarta-feira, 4 de maio, a gente começa o TVU Jornal de hoje falando dos eleitores de última hora que lotaram o cartório eleitoral de Votuporanga. Hoje foi o último dia para transferir o título de eleitor ou pedir a emissão do documento. E o atendimento ao público terminou agora há pouco, às 6 da tarde. Nessa edição você também vai ver: proprietários de triciclos, os chamados tuk-tuks, recorrem da decisão judicial que proíbe a utilização desse veículo como mototáxi. Fernandópolis registra o segundo caso de Zika e, pela segunda vez, trata-se de uma gestante com 39 semanas de gravidez. E o representante do Hospital do Câncer de Barretos faz um alerta: falsas campanhas de arrecadação estão sendo promovidas em nome da instituição. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. E o mistério está intrigando a polícia de Votuporanga. É que um automóvel foi abandonado e incendiado ontem à noite em uma estrada rural que liga Votuporanga a Valentim Gentil. A ocorrência foi atendida por volta das 11 da noite. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram um veículo em chamas. O carro, um Voyage da cor bege com placas de Campinas, ficou totalmente destruído e o motorista não foi encontrado. Depois de investigar a placa, foi constatado que a documentação estava regular e que não havia denúncias de furto ou roubo. E por determinação da Justiça, os triciclos, conhecidos como tuk-tuks, foram proibidos de transportar passageiros na cidade. 2 empresários que investiram no serviço recorreram da decisão e agora esperam a decisão do Tribunal de Justiça. Há uma semana, esses 2 empreendedores estão impedidos de trabalhar. Uma liminar na Justiça, concedida após uma ação do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de São Paulo, proibiu o uso dos simpáticos tuk-tuks para o transporte de passageiros em Votuporanga. A notícia caiu como uma bomba na vida do Miguel, que, impedido de fazer as corridas, não sabe como vai pagar as suas contas. O prejuízo é muito grande, porque nós fizemos um investimento altíssimo para melhorar a renda familiar e agora estamos barrados de trabalhar, né, na categoria mototáxi. A situação também revoltou o Anderson. Ele investiu cerca de R$30 mil equipando o seu triciclo e apenas após 60 dias de trabalho teve que encostar o tuk-tuk para cumprir a determinação da Justiça. Estou tendo que trabalhar em outras áreas, como turismo, como locação, né, para a gente tentar aí reverter a situação e pagar o investimento que foi feito na empresa. A notícia sobre a proibição dos tuk-tuks foi tornada pública na sessão da Câmara da última segunda-feira por esse vereador. O Legislativo, aliás, aprovou uma lei para o serviço de transporte de triciclos em fevereiro deste ano. A proibição surpreendeu e é lamentada pelo parlamentar, mas ele acredita que a situação será revertida. Nós entendemos do ponto de vista jurídico que a situação deles está toda regulamentada, mas houve uma interpretação jurídica do tribunal aí com a legislação federal e as resoluções do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, suspendendo a eficácia da lei até a manifestação da Prefeitura. O secretário de Trânsito explicou que a Prefeitura já encaminhou o recurso para tentar derrubar a liminar. Mas enquanto o caso não é julgado, o transporte pelos tuk-tuks continua proibido. Ele explica que a lei municipal é constitucional e deve ser considerada válida. É baseado também numa lei do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que isso aí possibilita ao município a legislação desse tipo de assunto. Por isso que ainda cabe esse recurso. Após a notícia da proibição ter se tornado pública, uma petição online foi criada para tentar reverter a situação. O abaixo-assinado tem ganhado o apoio da população e motivado os proprietários de tuk-tuks.
Viram que é um veículo que veio para facilitar a vida das pessoas que o transporte público coletivo não alcança. Enquanto a situação na Justiça segue indefinida, quem optou pelo uso do triciclo para o transporte vai ter que se acostumar com a ausência, que esses dois proprietários esperam que seja muito curta, para voltar a trabalhar e transportar seus passageiros pelas ruas da cidade. A nossa produção entrou em contato com o sindicato que moveu a ação na Justiça, mas não obteve nenhuma novidade, apenas que o caso está em análise. E o prazo para transferir o título de eleitor ou pedir a emissão do documento pela primeira vez, no caso de jovens com mais de 16 anos, terminou hoje. Isso porque, como estabelece o calendário eleitoral, a solicitação do documento deve ser feita até 151 dias antes da votação. Logo pela manhã já era grande o movimento no cartório eleitoral de Votuporanga. Quem deixou para a última hora para resolver alguma pendência com a Justiça Eleitoral teve de esperar debaixo de sol. Tá difícil, tá bem complicado. E por que deixou para a última hora? A gente trabalha e fica complicado. Eu vim só, o número tá apagado, vim refazer. Tá muito sol. Difícil? Não, ninguém aguenta. Fazer o quê, né? A gente deixa para a última hora. E por que deixou para a última hora? A correria, né? A gente vai fazer o quê? O atendimento está sendo feito através de senhas e demora em média 3 horas. Hoje está sendo feito qualquer tipo de atendimento, né? Mas hoje a gente está dando preferência para transferência e quem vai fazer o título pela primeira vez. E as pessoas que estão com o título em dia precisam vir para fazer alguma procedência? Não, a biometria ela não é obrigatória para essa eleição, então a gente até pede gentilmente que as pessoas não compareçam no cartório eleitoral. Isso é regra, via de regra o brasileiro deixa a coisa para a última hora. Então hoje a gente acredita que vai atender mais de 300 pessoas. A gente prevê que o atendimento no mínimo hoje vai durar 3 horas. O título de eleitor é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para os menores de 18 e maiores de 70. Para fazer algum tipo de regularização é preciso levar alguns documentos. Quem não estiver com a situação em dia vai sofrer penalidades. A pessoa tem que trazer o RG, CPF e comprovante de endereço atualizado no nome. Lembrando que a pessoa que for tirar o título pela primeira vez, for do sexo masculino, for maior de 18 anos, tem que trazer a reservista. Então, para a pessoa que não vota no dia da eleição, ela tem uma multa de R$ 3,51. É bom ficar atento, correr hoje, porque é o último dia. Isso, tem que vir hoje, é o último dia. Perdeu, já era. Não tem prorrogação. Este ano, o primeiro turno das eleições municipais será no dia 2 de outubro e nas cidades em que houver segundo turno, o dia da votação será 30 de outubro. E em Votuporanga, campanhas em nome do Hospital do Câncer de Barretos estão sendo promovidas sem o conhecimento e sem a autorização do hospital. Quem faz o alerta é o representante do hospital aqui em Votuporanga. Danilo Arroio Martins conversou com ele. O Hospital de Câncer de Barretos é referência no tratamento da doença em todo o Brasil e também em países do exterior. Ele sobrevive através de campanhas e doações. Só que muitas pessoas estão utilizando disso para agir de má fé. Para sabermos mais sobre esse assunto, eu converso agora com Antônio Curti, ele que é o coordenador do Hospital de Câncer de Barretos, aqui em Votuporanga. O que está acontecendo? Que campanhas estão sendo realizadas aí de forma falsa? Olha, está acontecendo em Votuporanga algumas campanhas, por exemplo, vamos falar primeiro em palestra. Algumas pessoas procuraram algumas indústrias em Votuporanga para fazer palestra para os funcionários, para falar sobre a doença e que na realidade são pessoas que não estão autorizadas e que não é de conhecimento isso do hospital. Temos também, às vezes, que a pessoa resolva fazer uma rifa em nome do hospital para arrecadar dinheiro. Olha, é proibido, nenhuma campanha de rifa é feita na cidade sem que esteja uma autorização federal e que tenha pleno conhecimento do Hospital do Câncer. E quais são as campanhas que realmente o hospital realiza? Temos várias campanhas na cidade, nós temos o leilão, que é de grande vulto, nós temos, por exemplo, as arrecadações, agora nós vamos ter na procissão de Corpus Christi, nós vamos ter a arrecadação de mercadorias. Então todas as paróquias já estão autorizadas. E de que forma as pessoas podem identificar se a campanha é verdadeira ou não e o que fazer nesse caso? Olha, tem que estar procurando, tem que me procurar
procurar, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e eu tenho toda a orientação, tenho todo o material pronto para fazer qualquer campanha. Muito obrigado pelas informações. Então está aí, fique atento em relação às campanhas de doação para o Hospital de Câncer de Barretos. É bom sempre verificar se essa campanha é verdadeira ou não. Se você tiver dúvidas ou quiser fazer alguma denúncia, é só ligar nos telefones 3421-6263 ou através do 98131-8677. Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. Obrigado, Danilo. Fica então um alerta para a população. E vamos agora aos destaques do Noroeste Paulista com Yasmin Gutierrez. Olá, Yasmin. Boa noite. Um operário de 38 anos morreu por causa da febre amarela na região de Rio Preto. A vítima morava em Badibacite e chegou a ficar 2 semanas internado no hospital de base. Tudo indica que a doença foi contraída nas matas, por isso a Secretaria Estadual de Saúde enviou técnicos e agentes para Badibacite para percorrer áreas da zona rural, por onde o operário pode ter passado. Há 8 anos, a região não registrava casos da doença. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de curta duração, causada pelo vírus flavivírus, que veio do continente africano. Um autônomo de 25 anos foi preso por porte ilegal de arma na madrugada de hoje, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, depois de uma denúncia anônima, a polícia foi ao apartamento do rapaz, que tentou fugir. Ao revistar o quarto do suspeito, os policiais encontraram uma arma calibre 9mm, que é usada pelas Forças Armadas, e mais 14 cartuchos dentro de um baú. No registro policial consta que o suspeito tinha acabado de sair da cadeia, onde ficou preso por tráfico de drogas, e a arma seria usada para sua proteção. Ele foi levado para a cadeia de Penápolis e vai responder por porte ilegal de arma de uso restrito. O caso não permite o pagamento de fiança. A Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis disponibilizou hoje mais 5.900 doses da vacina contra a gripe. As doses são oferecidas pelo Ministério da Saúde por meio do Grupo de Vigilância Epidemiológica de Jales. A quantidade ainda é insuficiente para atender o público-alvo no município, mas novas vacinas devem chegar nos próximos dias. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 20 de maio. Ainda em Fernandópolis, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde de Fernandópolis, confirmou ontem, dia 3 de maio, mais um caso de Zika vírus em gestante. A mulher tem 23 anos, está com 39 semanas de gestação e passa bem. Este é o segundo caso confirmado este ano no município. Todos os exames recomendados neste caso serão realizados. Essas são as notícias da nossa região. Boa noite. E a seguir, uma reportagem especial sobre os funcionários que participaram ativamente da história da Fundação Educacional de Votuporanga. E depois de 2 meses de campanha, escolas entregaram 2 toneladas de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga. Até já! Este ano, a Unifev completa 50 anos. Neste período, a instituição formou mais de 40 mil profissionais que hoje atuam nas mais diversas áreas do mercado. Isso graças ao trabalho e à dedicação de centenas de funcionários. Você vai ver agora a história de alguns deles. Cinco décadas de muita história e muito desempenho para que a FEV se consolidasse num dos melhores centros universitários do país. E tudo começou nos anos de 1960. O que hoje é referência na educação teve início, digamos, com uma promessa de campanha política. Perto de completar 90 anos de idade, seu Dalvo Guedes lembra muito bem dessa época. Inúmeras recordações, principalmente aquelas ligadas ao ensino de Votuporanga. Pelas dificuldades que eu tive quando eu era criança e que eu não podia estudar. E que eu recebi o bafejo de pessoas amigas da minha família que me criaram condições para mim começar a estudar. Isso é muito importante.
E isso ficou gravado, esse sentimento ficou gravado. E está explicado porque a educação foi o carro-chefe no mandato de Dalvo Guedes entre 1964 e 1968, né? Nesse período, instalou mais de 10 escolas entre as primárias e as secundárias. O ex-prefeito conta que, mesmo com tantos novos grupos, ainda faltava algo. Ver muitos jovens tendo de viajar todo santo dia para fazer uma faculdade, ou então saber que muitos não faziam um curso superior por falta de dinheiro, comoveu o até então chefe do executivo. Hora de pôr em prática aquilo que desejou quando ainda era candidato. Eu fiz um compromisso no programa de governo que, se eleito, eu iria instalar uma faculdade em Votuporanga. E está escrito lá. E com muita ajuda de outros amigos, da Câmara Municipal, de gente do ramo da educação, eu reuni um grupo que me ajudou muito e que tinha o mesmo ideal e conseguimos levar avante essa ideia. E como prefeito, eu assumi a responsabilidade de criar e instalar a faculdade por conta do município. E de lá para cá, nesse meio século de existência, FACLE, FACICA e FIV. E nesse período foram vários desafios, muito trabalho para que a Unifev estivesse entre as melhores instituições de ensino superior do país. E essas conquistas se devem ao esforço de muita gente que, assim como seu Dalvo, o idealizador, contribuiu e ainda contribui para os avanços na Unifev. O professor Antônio Lopes é um deles. Esta é a rotina do pedagogo há 41 anos na Fundação Educacional de Votuporanga. Doutor em Educação Escolar, já ensinou praticamente para todos os cursos de licenciatura da instituição, um ofício que se orgulha dia a dia. A grande preocupação do magistério oficial e o magistério assim particular, e inclusive era a formação de professores, porque nós estávamos no momento do período chamado democratização da escola. Então era um período justamente em que os alunos que terminavam normal naquela época, coisa que não existe hoje, né? Ou colegial, e entrava na faculdade querendo ser professor. Porque o mercado de trabalho naquela época estava bem promissor. Então a grande preocupação e o grande desafio, principalmente, era formar bons professores, que foi um dos objetivos da FACLE. A FACLE, ela tinha uma vocação para formar professores. E de 1975 para cá, a missão por aqui continua a mesma. A Unifev, ela sempre se preocupou em estar, vamos dizer, de acordo com as necessidades do mercado. Quer dizer, nós não vamos formar só o licenciando, que era a grande preocupação do passado. Então, à medida que vão surgindo novas profissões e que o mercado comporta, a Unifev, ela vem se preocupando com isso. Quem também faz parte dessa história é Marcílio, conhecido por todos os colaboradores da Unifev, e não é para menos, né? Lá se vão 33 anos dedicados aos laboratórios da instituição. Em 1983, foi contratado para esse desafio. Sozinho, era responsável por 3 laboratórios, de ciências, de química e de física. Preparava as aulas práticas aos professores. Na época, digamos que era mais tranquilo, apenas 8 microscópios, como este aí. Hoje são 140 e tudo guarda registrado. E naquela época, de Rio Preto para cá, na região, era somente nós que tínhamos faculdade, né? Então, o vestibular eram três noites, né? Eram 3 noites, terça, quarta e quinta. Isso aqui lotava, era muito, muito concorrido, porque não tinha outra faculdade, nem Fernandópolis tinha, né? Então a gente trabalhava em conjunto, né? Um setor ajudava o outro. De repente, assim, para você na secretaria, né? Ajudar na secretaria, na biblioteca, era assim, né?
A rádio também, né? A FREV, quando foi criada em 87, na parte da manhã eu era voluntário, né? Fazia programação do sertanejo, das orquestras e corais, o MPB da tarde, né? E trabalhava à tarde e à noite aqui e de manhã na rádio, puramente por amor, né? Os anos se passaram e os trabalhos, claro, aumentaram. De 3 laboratórios, Marcílio é responsável agora por 20 só na área da saúde. Além de supervisionar 16 auxiliares de laboratório e 17 estagiários. Tudo para que o aluno Unifev possa ter o suporte necessário e sair daqui realmente preparado para o mercado de trabalho. Isso aqui é minha casa, né? É minha vida, né? Eu já... Quantas vezes eu passei a noite aqui trabalhando, né? No começo, né? Aquela empolgação, né? Tudo, né? O crescimento, né? Da cidade, né? A importância da Unifev para o progresso da cidade, né? E você pensando, né? Lá no futuro, né? Eu vou fazer parte dessa história, né? Então você está sempre, né? Com amor, com aquela garra, aquela vontade, né? Então hoje, né? Você olha assim, né? Você não acredita, puxa vida, né? Como isso aqui cresceu, hein? Olha, não é fácil, não. Isso aqui você fica assim, às vezes você nossa senhora, você fica muito emocionado, né? Não é fácil. Eu agradeço muito, sabe? Sempre tive a colaboração, toda a diretoria da fundação que entrou aqui, sempre, né? Foi parceiro da gente, né? Sempre contribuiu, tudo que, né? Confiou na gente, né? E hoje essa potência que é a Unifev é graças ao trabalho em conjunto, né? Seu Dalvo, professor Antônio Lopes, Marcílio, entre tantos colaboradores que continuam fundamentais para o trabalho diário numa instituição como esta. Por conta de pessoas assim, o resultado colhido ao longo dessas bodas de ouro só enriquece. Não apenas a Fundação Educacional de Votuporanga, mas todos que tiveram aqui a oportunidade de construir sua vida. Quarta-feira, com poucas nuvens no céu, em Votuporanga, a temperatura subiu hoje. Agora à tarde chegou a 32 graus e o calor deve ser ainda mais intenso amanhã. A estudante de jornalismo Nádia Martins traz pra gente a previsão do tempo. Olá! Nesta quinta-feira haverá predomínio de sol e variação de nuvens em grande parte do estado de São Paulo. Não há previsão de chuva para a nossa região por conta do ar seco que diminui também a nebulosidade. Na capital São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens. Pode ficar nublado à tarde com possibilidade de garoa. Por lá, os termômetros marcam mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em São José do Rio Preto, o céu pode ficar encoberto por muitas nuvens e não há previsão de chuva para esta quinta-feira. As temperaturas terão um pequeno aumento, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Em Votuporanga, também não deve chover e a temperatura começa a subir nesta quinta-feira. Aqui, os termômetros marcam mínima de 15 graus e a máxima não deve passar dos 32. E a previsão do tempo fica por aqui, até mais. E o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga recebeu esta tarde os alimentos arrecadados por meio da campanha Aluno Solidário. A entrega de 2 toneladas de alimentos foi feita na sede do Banco de Alimentos no 1º Distrito Industrial. Em 2 meses, alunos de 43 escolas de Votuporanga arrecadaram açúcar, óleo, macarrão, arroz, feijão e leite. O que mais colaborou foi o Centro de Educação Municipal Professora Maria Martins e Lourenço, do bairro Pozo Bom, que sozinho contribuiu com cerca de 300 quilos de alimentos. As doações serão destinadas a 51 entidades assistenciais da cidade. No próximo bloco tem os comentários esportivos e os detalhes do Campeonato Veterano de Futebol, que começa neste domingo em Votuporanga, com entrada de graça na Arena Plínio Marim. A gente volta já. Estamos de volta com o TV O Jornal e olha só, o Campeonato de Futebol Veterano Maluf, destinado a atletas veteranos com 40 anos ou mais, começa neste próximo fim de semana. Yasmin Gutierrez traz mais informações.
A competição com rodada dupla terá início neste domingo, dia 8 de maio, a partir das 8 horas da manhã, na nova Arena Plínio Marim, onde o jogo de encerramento também será realizado. As demais partidas ocorrerão na Ferroviária e Clube dos 40. O sistema de disputas é simples, com um único grupo. Todos se enfrentarão e as 4 melhores equipes serão classificadas para as semifinais. Haverá premiação em troféus e dinheiro para goleiro e artilheiro. 8 equipes serão participantes e a entrada é gratuita. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal. Obrigado, Yasmin. Agora, outras notícias do esporte. A gente acompanha com o comentarista Josiano Garofolo. Boa noite a todo mundo que acompanha a segunda edição do TVU Jornal. Quarta-feira cheia de notícias do esporte aí. Começar falando da Votuporanguense. Saiu a tabela da Copa Paulista e olha só, o nosso primeiro adversário será o Mirassol. Jogo fora de casa. Na segunda rodada, o que acontece? O grupo do CAV na Copa Paulista tem menos times do que outros grupos. Por exemplo, o Monte Azul, que estaria no grupo da Votuporanguense, quando divulgou a tabela, não apareceu na tabela. O Monte Azul, então, não participa desse grupo do CAV. O time estreia no dia 10 de julho, às 4 horas da tarde, fora de casa, contra o Mirassol. Depois, na rodada seguinte, na semana seguinte, no dia 17 de julho, faz a sua estreia em casa contra o Penapolense. Depois vai fora novamente, pega o Marília, depois volta para a Arena Plínio Marim no dia 31 de julho, pega o Catanduvense e aí termina aí o primeiro turno aí da primeira fase, fora de casa contra o Olímpia, lá no Maria Tereza Breda, o jogo que será no dia 7 de agosto. E aí tem os jogos de volta desse grupo 1 da Copa Paulista, e a Votuporanguense inicia o retorno em casa contra o Mirassol e por aí vai. Onde jogou fora, aí depois no retorno joga na Arena Plínio Marim e o contrário também. Essa é a tabela do campeonato aqui, que na minha opinião mais difícil mesmo é o Mirassol, é logo o jogo de estreia aí para Votuporanguense. E falando em CAV, o presidente, o Marcelo Stringari, e o treinador Ito Roque deram entrevista ontem. O presidente passou ali o planejamento do time para a formação de elenco. Ele disse que o Ito Roque, desde o momento ali que foi anunciado o treinador da Votuporanguense, já iniciou o planejamento de contratação de atletas. Mas oficialmente, o Ito Roque, que é de São José do Rio Preto, é daqui pertinho da região, ele vem em definitivo para Votuporanga no dia 1º de junho. Já o restante do elenco, aí, o elenco que começa a ser formado para a Copa Paulista, se apresenta lá para o dia 11 de junho, aí, 20 e poucos dias, mais ou menos, aí, para o início da competição. Mas o legal é que a Votuporanguense ganhou uns dias a mais, aí, estreia apenas na segunda rodada. O Ito Roque disse que deve trazer aí jogadores da confiança dele, isso não é novidade, qualquer treinador faz isso. O legal é que o Ito Roque tem um conhecimento bem interessante aí de atletas, conhece muitos jogadores, mas também deve acompanhar de perto aí as divisões de acesso do Brasileirão, Série D, Série C e até a Série B, e também avaliar aí os jogadores sub-20 do CAV. Então, garotada aí que está treinando com o professor Ailton, preste atenção, façam aí um bom campeonato sub-20, que o treinador e o professor Ito Roque vai estar de olho aí. Ainda falando de esporte local, falar do campeonato de veteranos, o campeonato Zé Carlos Maluf. O presidente da ARAV, que é a Associação de Árbitros aqui de Votuporanga, o Rodrigo Ortiz, informou ontem que 8 times, o campeonato que inicia agora, já nesse mês aí, será composto por 8 agremiações envolvidas na disputa. Falar um nome rapidinho dos times aqui: o Bar Pinguim Garfos Restaurante, o Clube dos 40, que aliás é o time do homenageado do campeonato, do Maluf, Valentim Gentil, atual campeão, Cosmorama, Construtora Mariano, Açougue do Niva, Sorveteria Esquimel e Careca Pinturas. São essas as equipes aí do campeonato rural que a gente da TV Unifev vai acompanhar aí todas as etapas aí. O campeonato que o Ortiz destacou, que será no sistema de disputa simples, com um único grupo, onde todos se enfrentarão, classificando os 4 melhores. Aí faz aquele mata-mata para até chegar
aí no campeão. A grande abertura do campeonato será nesse domingo já, com rodada dupla na Arena Plínio Marim, a partir das 8 horas da manhã, com portões abertos. Quarta-feira também muito movimentada, porque tem Libertadores. Começar falando do São Paulo que às 7h15 da noite joga fora de casa contra o Toluca, com uma tranquilidade construída com aqueles 4-0 no Morumbi, aquela grande festa da semana passada, deu uma vantagem enorme aí para o São Paulo avançar na Libertadores da América. Joga agora fora de casa, joga no México, é difícil, é complicado, mas eu acredito muito na classificação do São Paulo aí. Pode até levar algum susto, mas tem muita gordurinha para queimar. O São Paulo que deve atuar aí no esquema 4-1-4-1, com Denis, Bruno, Maicon ou Lucão, tá definindo aí a questão de lesão, Rodrigo Caio e Mena, Hudson, Kelvin, Thiago Mendes, Wesley e Michel Bastos, e a volta do Caleri no ataque aí. E também quem entra em campo hoje na Libertadores, muita emoção aí, torcedor do Corinthians tá numa adrenalina só. O Timão entra em campo, é o jogo que passa aí na televisão aí às 9h45 da noite, o jogo contra o Nacional do Uruguai. E aí o Corinthians vai ter para esse jogo aí decisivo a volta aí do meia Giovanni Augusto, né, que ele teve a presença confirmada entre os titulares aí para enfrentar o Nacional. O Tite que espera que a torcida faça parte dela, sem muito corneta, sem muita crítica, que vá até o estádio para apoiar o Corinthians. E o Corinthians que o Tite montou o Corinthians com Cássio, Fagner, Felipe, Iago, Wendel, Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Elias, Rodriguinho e Luca, com André sendo a referência ali no ataque. Muita emoção nessa quarta-feira, começando daqui a pouquinho aí com o jogo do São Paulo. São Paulinos e corintianos hoje com a adrenalina a 1000 por conta da Libertadores. E a gente mostra como é que foi amanhã aqui no TV O Jornal. Até lá! Obrigado, Josiano, e nós ficamos por aqui. Acompanhe a programação da TV Unifev também pela internet. O endereço é o tvunifev.com.br. Para você, uma ótima noite. Tchau, tchau.